Uma doce mentira. E quando a filha se torna mãe da mãe? E quando a filha assume responsabilidades que não são suas? E quando a filha quer salvar a mãe? E quando a filha quer, né, mudar a mãe? É sobre isso que nós vamos falar nesse filme, nesse Cine Terapia dessa semana, do filme Uma Doce Mentira. Gente, é engraçado o filme, né? Dá umas boas risadas ali, tem uns momentos assim que a gente ri, né? Mas o assunto é sério. Então, eu escolhi esse filme para a gente falar desses papéis invertidos. E tem um momento lá na frente que eu já vou trazer aqui para você, que a menina sempre olhou para a mãe como o sol. A mãe é a musa, ela fala, né? A minha mãe é a musa. E quem eu sou? A cabeleireira. Quem eu sou? A que cuida dos outros. Né? É uma baixa estima, gente. Que normalmente quem vai trabalhar na área da beleza, ela tá indo nessa busca da beleza, porque não se sente bonita. Muitas vezes as nossas profissões, ela tem a ver com alguma compensação, alguma questão interna nossa que a gente está querendo trabalhar. E você observa ela ali bem magrinha, bem pequenininha, né? Bem ali com o cabelo cortadinho, sabe? Querendo esconder a sua beleza, mas muito bonita. Mas quem é a musa, quem é o centro de tudo, quem é o sol, é a mãe. E nós percebemos ao longo do filme o quanto essa mãe viveu para essa relação, viveu para esse marido, e o quanto essa filha se sente responsável pela felicidade da mãe. Né? Quando a filha se torna mãe, qual é o impacto disso na vida amorosa? Ela vive para o trabalho, ela não quer o amor, né? Então ela tem o quê? Um amor anônimo, porque ela não vê o amor, ela não está livre para o amor, ela não está disponível para o amor, por quê? Porque ela está vivendo a vida da mãe, ela é a mãe da mãe, então ela não está livre para o amor. Por isso que aparece esse amor anônimo, né? Porque ela é incapaz de ver o amor, ela é incapaz de enxergar ali diante dela. Não sei se você já viu assim alguma amiga que você fala assim, amiga, o cara tá te olhando, ela, quem? Quem? Por quê? Porque ela não vê. Ela não vê que ela não se acha bonita, ela não se acha interessante, então ela acha que ela é invisível. Ela não consegue enxergar que ninguém a vê, que ninguém a percebe. Se tem alguma amiga assim, que você fala, gente, mas essa mulher é linda, ela é maravilhosa. Como assim ninguém vê? Na verdade é porque ela não está disponível para o amor, tá? Então ela não se sente digna de ser amada, ela não se sente digna de ser feliz, de seguir a sua própria vida. Por quê? Porque ela tá querendo resolver as questões da mãe, ela quer mudar a mãe. Ela compra passagem para a mãe viajar e a mãe não tá nem aí. Ela sente pena da mãe pela separação. Ela, na verdade, ela tem dó da mãe. Ela olha para a mãe como essa coisa de incapaz, de impotente. Não, mas a minha mãe não vai conseguir lidar com a separação. A minha mãe não pode saber que a namorada do meu pai, que é mais nova que eu, está grávida. Ela, não, mas a minha mãe, não sei o quê, e com raiva do pai, com raiva do masculino, né? Porque como assim meu pai fez isso com a minha mãe? Não é verdade? Então ela julga a mãe, ela critica a mãe, ela quer que a mãe dela vai viver a vida dela. Enquanto isso, ela está deixando de viver a sua própria vida. Sabe aquele negócio, tá dando conselho pra amiga e fala assim, olha, se eu fosse você, eu fazia isso. Entende? Ela tá ali falando pra mãe, mãe, vai viajar, vai curtir a vida, vai não sei o quê. E a mãe tá ali, não, eu quero ficar na fossa, eu quero ficar no... Não, me deixa sozinha, me deixa com a minha tristeza, tá? Então ela deixa a sua própria vida em função da mãe. Aí ela recebe aquela carta anônima, que ela não dá a mínima, e aí ela faz o quê? Ela manda essa carta anônima para a mãe, né? Porque ela pensa assim, como tirar minha mãe da fossa, como tirar a mãe do buraco. Ela pega o que era para ela pega aquilo que ela recebeu, né? Aquele presente, aquela carta de amor, e o que ela faz? Não, ela entrega para a mãe. É isso que a gente fala de estar de costas para a vida, estar vivendo de ré, pegando aquilo que é seu, pegando a sua vida e falando assim, olha, mãe, tá aqui a minha vida, tá aqui o amor, tá aqui, não, eu vou entregar para você porque eu quero te salvar, eu quero cuidar de você. E ela tratando ali a mãe como criança, querendo proteger a mãe da realidade. Não, gente, a nossa mãe tem capacidade para se cuidar sozinha. Nós recebemos a vida e vamos para lá. Não, mas Eliette, eu tenho dó da minha mãe. O pior sentimento que uma pessoa pode ter pela outra é pena. Porque tá olhando para outra pessoa como incapaz, tá olhando para outra pessoa como coitadinha, que não tem forças, tratando como inferior. O pior sentimento que alguém pode ter pelo outro é pena. Ai, Eliette, eu gosto tanto da minha mãe, tadinha da minha mãe, eu não merecia. Não, a sua mãe, ela teve a vida que ela escolheu viver.
E ela é livre para fazer escolhas. Então nós precisamos ter essa perspectiva de que a minha mãe é livre, a minha mãe fez escolhas, ela escolheu o marido dela, que é meu pai, ela escolheu estar ou não estar com ele, isso é dela. O que eu faço? Vou cuidar da minha própria vida. Vou receber o amor, vou receber um homem, mas o quê? Ela tá com raiva do masculino, né? Ela tá com raiva do masculino, ela tá com raiva do pai, ela trata o pai com agressividade, ela tá ali no meio dessa relação querendo intermediar sem conseguir viver um próprio amor, sem conseguir viver a sua própria vida, sem conseguir viver a sua própria história. E aí o que ela faz? Joga o amor, né, para a mãe. Então ela quer proteger a mãe o tempo todo. E aí, como que a gente percebe essa raiva do masculino? Inclusive, ela se sente inferior perto do Jean, ela trata ele com agressividade, ela trata ele criando bloqueios ali, porque a gente vê a agressividade com que ela trata o Jean, né? E trata ele ali. Quando ela descobre que ele estudou um pouquinho mais do que ela, o que ela sente? Inferior. Ela não quer mais nem falar com ele, nem dar ordem para ele, porque ela se sente inferior, ela quer se esconder dele, ela quer fugir dele, ela não quer ser vista por ele. Então é assim que uma mulher que está vivendo a vida da mãe, ou entre a relação dos pais, ela no fundo, ela está cega para o amor, ela está totalmente indisponível. Sabe aquela mulher que fala assim, Eliette, parece que ninguém me vê? Sabe, Eliette, parece que eu tô... Só arrumo homens que não quer nada comigo, ou homem para uma noite, ou homem casado, porque não é... Gente, o que está dentro rege fora. Se a mulher ela está indisponível, só vai aparecer para ela homens indisponíveis também. Será que você é essa mulher que tem pena da sua mãe, que tem dó da sua mãe, que está no meio das relações? Você acha que a sua mãe não vai dar conta de aguentar os baques? Ai, tadinha da minha mãe, ela não merecia. E com isso, a mulher que faz isso, ela está rejeitando, inclusive, o feminino, rejeitando a sua própria força. Né? Como que você olha para tua mãe? Como uma mulher forte, independente, que fez suas próprias escolhas? Ou você olha para ela com dó, com pena, como se ela fosse uma criança e que você precisasse salvá-la e protegê-la? Será que você está virada para o amor e para a vida? Ou será que você é aquela mulher que deixa o seu marido em casa, deixa a sua família em casa para ir lá cuidar da sua mãe? Ah, não, mas eu preciso, minha mãe precisa de mim, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que não sei o que, minha mãe, eu tenho que ajudar meu pai, eu tenho que, né? Como é que é isso? Você consegue viver a sua própria vida ou você tá de costas para sua vida, olhando lá porque você tem que resolver na sua casa? Tem mulher que casa, mas ainda as questões dela é lá com a mãe. Não, eu tenho que fazer compra pra minha mãe, eu tenho que levar minha mãe me ligou, minha mãe me chamou. Ah, coloca limite para ir viver a sua própria vida, tá? Ela fala do amor e dos homens com raiva. Quando você percebe, quando ela escreve a última carta anônima para a mãe, né? Ela escreve com ódio, ela escreve chamando ele de covarde, ela fala um monte de coisa para ele. Ali ela demonstra toda a raiva que ela tem do masculino e toda a raiva que ela tem das relações. Por que ela tem toda essa raiva? Porque ela olha para a relação do pai com a mãe. A mãe que viveu para esse pai, a mãe que se dedicou para esse pai, a mãe que nunca teve olhos para ela, a mãe que sempre foi bonita e ela nunca foi boa o suficiente, né? Então, ela sempre vê a mãe como esse sol. E ela é quem? Ninguém. Tá? Então, ela precisa conseguir enxergar a mãe como uma mulher real. Como uma mulher de coitadinha não tem nada. Porque quando ela recebe a carta do Jean ali, a primeira coisa que ela faz é esquecer que estava sofrendo na fossa pelo ex-marido, né? Pra ela, tanto faz, não importa quem. Ela quer um amor, ela tá focada nela mesma. Então ela precisa ver e enxergar a mãe. Quando a mãe descobre que ela nessa preocupação, com tudo isso, ela mentiu para a mãe, o que a mãe faz? Em nenhum momento a mãe pensa na filha. Ela vai lá e agarra o Jean e fica com ele e tal. Então ela consegue perceber o quão cruel a sua mãe é, o quão vingativa essa mãe é, o quão fria essa mãe é. Por quê? Porque a gente precisa conseguir enxergar a mãe real, a mãe como um ser humano normal. A mãe que escolheu sim estar na sua vida, na relação. Ela é livre para fazer as escolhas dela e os filhos não têm nada a ver com isso. Não cabe aos filhos falar para a mãe quem ela deve ser e o que ela deve fazer da própria vida. Essa mãe que
o tempo todo foi o centro, sabe? Porque a mãe tem que dar espaço para a filha brilhar, para os filhos brilharem. Tem que conduzir esses filhos à vida, conduzir os filhos ao amor. Dizer, não, filha, a minha vida cuido eu, vai cuidar você, vai ser feliz, sabe? Então ela precisou enxergar essa mãe. Se você vê quando ela consegue perceber que a mãe foi lá e fez tudo isso, ela começa a fugir da mãe, começa a se afastar da mãe, começa a querer parar de atender, tanto que a mãe vai e deixa recados, né? Com a recepcionista que fica ali no meio o tempo todo, entende? Então ela começa a se afastar da mãe quando ela se dá conta dessa mãe, de quem realmente a mãe dela é. Então ela se afasta. Para quê? Para enfim se autorizar o amor, para enfim se autorizar a viver a sua própria vida, tá? Então um dos piores lugares para uma filha estar é no lugar de mãe da própria mãe, de responsável pela felicidade da própria mãe, com dó da própria mãe. Porque é uma mulher que se torna guerreira, que se torna sem direito de amor, uma mulher que vai secando na sua infelicidade, que olha para os homens com raiva, que olha para esse masculino com raiva e com ressentimento. Então, será que você está vivendo no lugar de mãe da sua mãe? Você se sente responsável pela sua mãe? Você está no meio das relações querendo proteger a sua mãe ou até mesmo querendo proteger o seu pai? Esse não é o papel dos filhos, sabe? O papel dos filhos é receber a vida e ir. O que a sua mãe faz, o que o seu pai faz, com quem eles resolvem se relacionar, o que eles resolvem aceitar dentro das relações, um com o outro. Essa é a história do marido e da mulher. E isso diz respeito ao casal. Sabe aquela história de que em questões de marido e mulher ninguém mete a colher? Pois é. Na questão do seu pai com a tua mãe também não cabe a você. A você cabe ir viver a sua própria vida e deixar deles com eles. Entende? Então não cabe ela dizer pro pai, você não conta, você isso, você não aquilo. Não. Olha, vocês aí que se resolvam. Minha mãe dá conta, assim, de lidar com as questões dela, tá? Então isso é muito importante. Então, depois de que ela se decepciona com a mãe, que ela enxerga a mãe, que ela se afasta da mãe, ela vai lá para que a mãe vai e manda a carta anônima então pro Jean, né? E ela se encontra com ele ali naquele cenário lindo debaixo daquela árvore, onde enfim ela se autoriza a viver o amor, a se abrir para o amor, a enxergar o masculino, a dar um lugar para o masculino. Ilete, mas foi a mãe dela que conduziu. Ok, né? Enfim, a mãe diz para a filha, filha, vai viver o amor, vai viver a sua própria vida. Mas é isso que eu quero que você entenda hoje, que se você é essa mulher que está aí com dó da sua mãe, com pena da sua mãe, ou que seja do seu pai, não importa. Esse não é o teu papel, essa não é a sua função. O seu lugar é de filha, que vai cuidar da sua própria vida. Olha que legal, tá bom? Não cabe você a ser responsável pelo casamento deles, pela felicidade deles, pelas escolhas deles. Não cabe você ter pena deles. Cabe você, sabe o quê? Receber a vida, olhar para eles e deixar tudo que é deles com eles. E sabe fazer o quê? Ser feliz. A melhor forma de você honrar a sua mãe e o seu pai é ir vivendo a sua vida, sendo feliz e dando certo. Cuide de você, cuide da filha deles, tá? Não precisa ter pena dos seus pais. Acredite, eles dão conta de cuidar deles mesmos, tá bom? Então, gostou dessa análise? Gostou do filme? Deu boas risadas? Então, olha, já pega esse vídeo aqui, já se cadastra no canal, já manda pra uma amiga, sabe aquela amiga que tá lá com dó da mãe, que acha que é responsável? Manda pra ela, tá? Manda pra ela, já compartilha, vem aqui e deixa aqui embaixo pra mim qual filme que você gostaria de ver uma análise. Me conta, quero te ouvir.